Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 24 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 16 minutos, no Brasil, 17 e 16 da tarde. Gente, eu quero começar a análise desse fim de tarde mostrando esse gráfico aqui para os senhores, que mede a longevidade que a BTC, em que a Bitcoin permanece em cada faixa de valorização vezes 10. Vocês vejam que entre 100 dólares e 1.000 dólares, a BTC permaneceu 1.356 dias. Entre 1.000 dólares e 10.000 dólares, ela permaneceu 1.115 dias. Entre 10.000 dólares e 100.000 dólares, agora a BTC está exatamente a 105.693, entre 10.000 dólares e 100.000 dólares, a BTC permaneceu até agora 1.788 dias. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho para mim que esse gráfico agora ele vai começar a estabelecer uma homogeneidade nessa barra de longevidade de permanência a cada zero que é adicionado à cotação da BTC. Então, se entre 1.000 dólares e 10.000 dólares a BTC permaneceu 1.115 dias e entre 10.000 e 100.000, 1.788, eu, analisando esse gráfico e analisando o comportamento da BTC desde que ela valia $1, basicamente a gente pode pontificar com segurança que a BTC não vai ficar mais de 2.000, talvez 2.300 dias entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, vocês têm uma janela temporal de 4 anos e meio, talvez 5 anos, para comprar BTC abaixo de 1 milhão de dólares. Parece pouco tempo, parece muito tempo, mas na verdade, a partir do próximo ciclo, o ciclo de 2000, o halving que vai acontecer em 2028 e que vai gerar o bull run, o próximo bull run, a partir do próximo ciclo é muito provável que esse padrão comportamental da BTC e os pumps quatrienais vão ficar cada vez mais tênues e dissolvidos. Por quê? Porque os halvings agora eles não têm tanto efeito diante do apetite institucional. Porque vocês vejam, o último halving diminuiu os rewards de mineração da BTC de 6 BTCs a cada 10 minutos, a cada bloco, para 3 BTCs a cada 10 minutos, que é o que acontece desde 18 de abril de 2024. No último halving, os rewards de mineração tombaram de 6 para 3 BTCs por bloco, ou seja, novas 3 BTCs a cada 10 minutos. Mas só a compra da MicroStrategy equivaleu a 2 anos e meio de mineração. Só aquela montanha de bilhões de dólares em BTC que a MicroStrategy comprou equivaleu a 2 anos e meio de mineração. Ou seja, o apetite institucional deve levar e consolidar o preço da BTC para um patamar acima de 1 milhão de dólares nos próximos 2.000 dias, no máximo. Talvez um pouco antes, talvez até um pouco depois. Mas na minha leitura, não vai ficar tão previsível assim os próximos ciclos diante do apetite institucional e diante da diluição dos rewards de mineração perto de uma compra institucional do tamanho, por exemplo, da MicroStrategy. Como as Big Techs em algum momento também vão aportar na criptografia para comprar BTC, aí isso tudo vai ficar mais diluído ainda. Então eu ouso afirmar, para aqueles que querem ter uma BTC inteira, o que está cada vez mais difícil, porque uma Bitcoin inteira já está valendo 105.766, eu ouso afirmar que vocês têm basicamente 2.000 dias, ou entre 4 anos e meio e 5 anos e pouquinho, para conseguir comprar uma BTC abaixo de 1 milhão de dólares, que é o período em que a Bitcoin vai ficar entre 100 mil e 1 milhão de dólares. Depois é só pauleira para cima. Eu estou falando de um cenário
depois de março, abril de 2028. Mas como o tempo passa rápido, parece que foi ontem que eu estava falando do halving que rolou em março de 2020. A gente já está no pós-halving de 2024, a gente já está em janeiro de 2025. Parece que demora, mas passa muito rápido. Então, para aqueles que sonham em ter uma BTC inteira, fica para registro. E sempre olhem para a grade de expansão logarítmica exponencial da BTC, pela grade de valor justo, lá em 2028, uma BTC dificilmente estará valendo menos de 300 mil dólares. Então, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E outra, 2028 é daqui a 3 anos. E daqui a 4 anos e meio, 5 anos, que vai completar aqueles 2.000 dias que eu estou reportando, vamos lá para 2028. A BTC facilmente poderia, a partir de 2028, estar valendo algo, está ostentando uma cotação acima de $1 milhão, eventualmente. Por quê? Porque o efeito dos halvings a partir de agora vai ficar cada vez mais diluído em razão do apetite institucional. Então, por isso que eu vivo reportando aqui no canal. Com a BTC, não se pode brincar. Para aqueles que sonham em ter uma BTC inteira, eu acho que a janela temporal está cada vez mais curta. Lá na frente, quando estados soberanos disputarem BTC a tapa, porque a corrida institucional soberana vai se iniciar durante a gestão do Donald Trump. Assim que o Trump criar ele já criou um grupo de trabalho determinando a entrega em 180 dias das balizas mestras que vão estruturar a criação de uma reserva soberana de BTC em favor dos Estados Unidos da América. Quando o Donald Trump fizer isso, ele vai startar uma corrida maluca institucional soberana por BTC. Aí, meus amigos, vai ficar cada vez mais difícil. Se um estado soberano do G7 resolver encher o tesouro de BTC, basicamente fica virtualmente impossível ter uma BTC inteira, porque rapidamente o preço vai explodir para patamares inimagináveis. Nesse ciclo, eu acho que a BTC vai bater 250, talvez 300 mil dólares. Depois vai corrigir, pode corrigir até de volta para 100, mas vai ser só uma agulhada para depois acumular entre 200 mil, 200 e pouquinho, para depois, em 2028, 2029, explodir para $1 milhão. É a minha leitura. Eu sei que vai ter hahaha, kkk, mas eu venho ouvindo isso desde que a BTC valia 1.000 e poucos, $2 mil, eu tô acostumado. Eu ouvi isso da minha família, eu ouvi isso de seguidores aqui do canal, ex-seguidores do canal, mas enfim, basicamente... Eu prosperei absurdamente e o pessoal do hahaha, do kkk, estão aí se matando para comprar satoshis, enquanto poderiam facilmente, como eu, ter várias BTCs inteiras. Agora, a janela temporal para vocês adquirirem uma Bitcoin inteira está se fechando de forma rápida e muito agressiva, por isso que eu falo. Quem quiser multiplicar o próprio patrimônio para na hora do desembarque aportar em BTC, como eu faço em todos os ciclos, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, inclusive contra a BTC, ou seja, altcoins cotadas em BTCs, ou seja, para vocês multiplicarem inclusive a quantidade de BTCs, e na hora do desembarque, aportar em BTC, uma parte do capital em BTC. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Gente, a BTC aqui no 1 minuto, ela rompeu, ameaçou romper, voltou para dar vigência ainda àquela cunha, só que isso aqui fatalmente vai explodir para desenhar uma nova máxima histórica de todos os tempos. No diário, a gente mal conseguiu beijar a mediana do canal de Keltner. No 6 horas, a BTC fez o que uma fuga ascendente faz, promoveu a fuga, bateu 109.588, prestou continência para a antiga resistência, que se comportou como suporte, e agora está ameaçando uma belíssima fuga ascendente, que provavelmente
provavelmente vai levar a BTC para algo entre 120 e 150 mil dólares. Na seara fática, a Kate Wood, da ARK Invest, diz que os ETFs de Trump, que é a meme coin do Donald Trump, Doge, que é a meme coin do Elon Musk, o primeiro cavalheiro lá do Trump, e de Bonk, provavelmente serão aprovadas na primeira leva de aprovações de ETFs de novas altcoins no mercado à vista pela SEC. A Kate Wood diz que não vai investir nos ETFs dessas altcoins, ela vai preferir aportar nos ETFs das altcoins que constroem a base da Web3, mas ela afirma que vem uma inundação de liquidez em direção às altcoins. Por isso que eu volto a insistir. Vamos lá para o gráfico do Total 2. Quando eu falei lá atrás, assim que o Trump ganhou, que o Total 2, que mede o market cap das altcoins, está indo para um patamar entre 6 e 8 tri, um monte de gente falou kkk, hahaha, e agora a gente está basicamente rompendo essa subonda corretiva de forma ascendente. Em algum momento isso aqui vai romper, vai explodir para 4 tri, então isso aqui foi uma onda 1, 2, uma onda 3, 4, a onda 5, facilmente vai buscar algo entre 4,5 e 5 tri, podendo bater até 7, 8 tri. Se esticar muito nesse ciclo, o market cap das altcoins pode bater 9 tri. 9 tri eu acho muito esticado, mas algo entre 5 e 8 tri eu acho perfeitamente factível. Gente, o que eu quero dizer com isso? Quando a BTC estiver namorando ali os 200, 250 mil dólares, quanto é que está o market cap da BTC agora? Vamos ligar o queijo ao ratinho aqui ao vivo. O market cap da BTC está 2 tri. Quando a BTC estiver namorando os 250 mil dólares, isso aqui vai estar lá em 5 tri, talvez 6 tri. Com a dominância recuando para 40%, quer dizer que 6 tri vai representar 40% de todo o market cap do mundo cripto. Então eu estou falando de um market cap para as altcoins acima de 5 tri. Eu estou falando de 7 tri, talvez 8 tri. Eu sei que vem o pessoal do kkk, do hahaha, que não vai rolar. Gente, eu venho escutando isso desde que eu entrei no mundo cripto. Os primeiros criptocéticos com os quais eu tive que lidar foi a minha própria família. E basicamente o life change que aconteceu na minha vida não tenho nem como expressar. É uma coisa brutal, bizarra. Só que as pessoas, inacreditavelmente, ainda ostentam um alto nível de ceticismo em relação à própria Bitcoin e aos ativos criptográficos. Muita gente boa, de boa formação, ainda acha que BTC não tem lastro. Olha a bizarrice. O lastro do ouro, gente, é matemático, é geológico. O lastro da BTC é matemático. A BTC, fundamentalmente, olhando em relação... se a gente analisar a BTC fundamentalmente em relação ao ouro, a natureza ela oferta 1 grama de ouro, em média, por tonelada de terra e cascalho. O ouro, ele basicamente também é energia. A BTC, o ouro é geologicamente raro. Então, quando você vê uma barra de 1 quilo de ouro, aquilo é energia. Energia para quê, Renato? Para revolver cascalho, para ir numa lâmina d'água de um lugar no planeta Terra para ser considerado uma mina de ouro, basta que ele oferte 10 gramas de ouro por tonelada de terra e cascalho. Porque, em média, a natureza oferta 1 grama de ouro por tonelada de terra e cascalho. Então, quando você olha uma barra de 1 quilo de ouro, você está olhando para energia. Por quê? Porque a mineradora gastou muita energia para revolver uma montanha de terra e cascalho para produzir aquela barra de ouro. E a BTC, o insumo dela é energia, basicamente, também. Precisa-se de placas dedicadas, ASICs dedicadas, porque o nível de dificuldade aumentou muito, mas o principal insumo para se criar novas BTCs, e hoje só é possível se criar 3 BTCs a cada 10 minutos por bloco, é energia. Então, fundamentalmente, não há nenhuma diferença
entre a energia representada pela BTC e a energia representada pelo ouro. Então, hoje, inacreditavelmente, eu ainda vejo pessoas criptocéticas, pessoas que ainda têm padecem de uma grande desconfiança em relação à BTC, só que isso é bizarro. A gente está em vias da maior economia do planeta criar uma reserva soberana de Bitcoin em favor do Estado soberano norte-americano e tem gente ainda questionando a BTC como reserva de valor. Por isso que quando eu falo do pessoal do hahaha, do tiozão da Petrobras, eu tô falando sério. As pessoas não têm olhos de ver. As pessoas têm um golpe de visão muito tacanho sobre tudo que está acontecendo. A principal força motora de expansão do market cap da BTC não para de aumentar, que é o M2. É isso que inspirou a criação da BTC. Vocês lembram? Na crise do subprime, quando o Fed resolveu imprimir dinheiro para salvar o sistema bancário norte-americano, da noite para o dia, eles basicamente imprimiram mais de 8 trilhões, salvaram todos, só deixaram o Lehman Brothers quebrar, salvaram de Morgan Stanley, passando por JP Morgan, salvaram todos. Deixaram um quebrar, só para não dizer que ficou feio demais. A BTC, ela surgiu, o primeiro bloco foi minerado em janeiro de 2009, nesse cenário como uma reação a esse monopólio abusivo de impressão de riqueza desenfreada. Por isso que quando eu falo para os senhores que a janela temporal para o sujeito adquirir uma BTC inteira tá se estreitando rapidamente, é porque tá. Porque daqui a 4 anos e meio, 5 anos no máximo, 2.000 dias, você vai precisar de $1 milhão para comprar uma BTC inteira. Ainda nos fatos, Trump e SEC, a CVM norte-americana, se movem para legitimar criptoativos dentro do reino fechado do TradeFi. Na verdade, o Donald Trump ele quer colocar os criptoativos na mesma cesta dos ativos das finanças tradicionais. É isso que o Trump, naquele ato executivo, criando aquele grupo de trabalho composto por Departamento do Tesouro, SEC e regulador de futuros e commodities, o Trump quer acomodar os criptoativos dentro da mesma cesta dos ativos TradeFi. Gente, o que vem por aí não tem precedente. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Não ousem estar desembarcados, porque a inundação e a tsunami de liquidez que vem em favor das altcoins, a Cathie Wood já avisou, os ETFs de várias altcoins no mercado à vista serão lançados e vem uma tsunami de dinheiro. E o executivo fundador e um dos donos da Ledger, que fabrica o Cold Wallet mais bem sucedido da história, foi sequestrado na França, foi exigido um resgate, a família teria pago uma parcela do resgate, mas aí a polícia acabou estourando o cativeiro e, enfim, ele foi libertado. Até agora 10 indivíduos foram presos, 9 homens e uma mulher, todos entre 20 e 40 anos de idade. A investigação continua. Gente, é preciso ter muito cuidado. Hoje em dia, principalmente para quem gosta de viajar usando Cold Wallets. Assim que eu cheguei na Europa, eu usava um Cold Wallet. A maioria dos fiscais ali de raio-x, eles não sabiam que era um Cold Wallet. Eles achavam que era um pendrive. Hoje, se você tentar embarcar aqui no aeroporto de Madrid, em Barajas, aqui no aeroporto de Málaga também, e no raio-x eles identificarem um Cold Wallet, eles podem querer saber se tem ativos dentro do Cold Wallet. E se vocês estiverem num país europeu, isso é menos arriscado. Agora, se vocês estiverem num país de terceiro mundo, não quero citar nomes de países específicos, mas na Tailândia aconteceu um lance curioso. O sujeito estava com um Cold Wallet, os agentes viram que era um hardware wallet cripto, queriam saber quanto tinha, basicamente
o sujeito acabou, passou a ser, ficou exposto a abuso de autoridade policial, enfim. O que eu quero dizer para os senhores é que, se forem viajar, de preferência não levem nenhuma referência a criptoativos. Levem só. Eu basicamente só levo o meu iPhone com esses cartões virtuais aqui e deu, não levo mais nada. Basicamente, é necessário desbloquear o iPhone para eu gastar alguma coisa. Por que isso? Porque tá cada vez mais complicado. Agora o dono da Ledger foi sequestrado, exigiram resgate e agora, com o valor dos criptoativos subindo absurdamente, fica cada vez mais complicado a pessoa se expor em viagens, enfim, em qualquer situação em que ela demonstre que eventualmente possua criptoativos, e aí fica exposta a uma situação dessa. Tá cada vez mais complicado. É bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, aeronaves militares americanas começam a deportar migrantes enquanto o Pentágono prepara mais tropas para a fronteira. O Donald Trump determinou que as aeronaves norte-americanas C-17, que são aeronaves de carga, sejam usadas para deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E globalistas e progressistas de Davos admitiram num painel que eles perderam para o Donald Trump e toda a onda direitista que ele está criando na Europa. Um painel de globalistas, de forma impagável, numa reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, admitiu notavelmente que Donald Trump e seu movimento de América em primeiro lugar e a onda direitista que ele está provocando na Europa não é só o Viktor Orbán, da Hungria, que não quer assinar o envio de mais dinheiro e armas para a Ucrânia, não é só a Christine Le Pen na França ou a Alice Wendel da AfD na Alemanha ou a Meloni na Itália. É tudo um conjunto. E esse painel basicamente disse o seguinte: nós não deveríamos normalizar Trump, mas ele fez algo que nenhuma pessoa no mundo jamais fez. Ele era um político morto, basicamente respondendo a pelo menos 4 ações penais. Ele foi derrubando cada obstáculo, ressuscitou e hoje é o homem mais poderoso do mundo. É um retorno épico que está criando uma onda direitista não só na América do Norte, mas também na Europa. E os globalistas e os progressistas dizem que serão 4 anos duros pela frente. É o maior retorno político da história e agora eles vão ter que conviver com isso. O Donald Trump botou um bode na sala desses líderes progressistas europeus que não tem preço. E o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman está se movendo para ocupar o vácuo deixado por Teherã. Depois do colapso da Síria, já que o regime de Bashar al-Assad era muito ligado a Teherã, e as baixas brutais do Hezbollah no sul do Líbano, o Mohammed bin Salman agora está se colocando à disposição para reconstruir a Síria. Lembrando que o Mohammed bin Salman, ele é um monarca saudita, muçulmano, sunita. O Teherã tem um viés ideológico sunita, religioso ideológico xiita. O MBS da Arábia Saudita é sunita, ou seja, ele basicamente quer reconstruir a Síria e o sul do Líbano com esse viés sunita. Israel, que antes desse conflito com o Hamas estava com uma boa ligação, estava criando laços fortes com o MBS, não está se opondo. É possível que a gente veja um grande rearranjo no Oriente Médio, com Israel e os Estados Unidos apoiando a reconstrução do Líbano e da Síria pelo MBS, pelo Mohammed bin Salman, que já se colocou à disposição para ocupar esse vácuo de poder que Teherã deixou, porque Teherã sofreu pesadas baixas não só
com o Hezbollah, que é basicamente um braço da Guarda Revolucionária. Era, né? Porque não sobrou muita coisa do Hezbollah. 99% das lideranças foram assassinadas pelas forças de Israel. Não sobrou muita coisa também do Hamas. Não está sobrando muita coisa dos Houthis e Iemenitas. E o MBS, que também tem uma boa relação com o Trump, ele tem uma boa relação também com Israel. E esses laços estavam fortes antes da eclosão do conflito Israel-Hamas. E agora parece que o Trump vai ser o amálgama que vai unir tudo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Lembrando que se o MBS reconstruir a Síria e o Líbano, o viés xiita de Teherã vai dar lugar a um viés sunita do MBS, do Mohammed bin Salman. Enfim, dinheiro ele tem, poder ele tem, com o Trump e o Netanyahu apoiando ele. Vamos ver como será a nova cara do Oriente Médio. Lembrando que a Arábia Saudita está se transformando num grande estado soberano também crypto-friendly. Gente, nesse cenário, é mais fácil a BTC explodir para 130 mil dólares do que eventualmente voltar a testar a nuvem. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.